aqui. Hoje nós vamos falar sobre builds. Esse vídeo está sendo realizado a pedidos da Isabela Morim, que me pediu para fazer um vídeo sobre builds, principalmente sobre a WF híbrida, e que desse para ficar com uma boa resistência física e um bom ataque mágico. Então vamos lá, eu gostaria de começar esse vídeo exatamente do começo, entendeu? Eu acho que muita gente que joga PW no início, se você é iniciante ou se você já é experiente, você provavelmente deve ter procurado na internet algum blog sobre PW e aí provavelmente deu alguma receita de bolo. As principais, eu coloquei aqui para não me atrapalhar, as principais receitas de bolo que tem, né? Ele sempre fala das três builds principais, que é a Full Int, a Full Coin e a híbrida. A full Força e a Fate Leve e a Fate 5.0 são consideradas builds exóticas. Eu vou fazer um outro vídeo falando dessas builds exóticas. Esse aqui vai focar só nas builds mágicas, beleza? Então as três principais são essa aqui, Full Int, a Full Com e a híbrida, certo? Geralmente dá a receita de bolo. Se você for Full Int, eles te dão 9 de Int mais 1 de força a cada 2 levels. Ou alguns outros sites ou blogs vão falar 4 de Int e 1 de força a cada level. Full Com, né, alguns vão botar 6 de Int, 3 de Com e 1 de força a cada 2 levels. E outros 3 de Int mais 1 de Com e 1 de força a cada level. O híbrido, galera, vários sites mudam pra caramba. Geralmente a receita de bolo principal é essa aqui que eu estou mostrando aqui. 8 de Int, 1 de força e 1 de Com. Mas na realidade, híbrido é uma build indefinida. Porque o híbrido, cara, é você estar entre o Full Int e o Full Com. É você não ser nenhum dos dois. Só que, galera, estar entre um e outro não quer dizer exatamente estar no meio. Então você pode ser híbrido, por exemplo, a Full Com, se a gente for seguir essa receita de bolo aqui, nós vamos ter 150 de Com. Então, o que seria ser híbrido? É você estar entre 5 de Com e 150 de Com. Então você pode ser híbrido tendo 100 de Com, tendo 80, tendo 50 e por aí vai. Entendeu? Então é indefinido. Certo, agora é o seguinte, eu não vou ensinar essa porcaria aqui de receita de bolo. Não vou ensinar receita de bolo aqui mais jamais. Entendeu? Meu foco não é ensinar isso. Primeiramente, eu foco no endgame. Meu canal é feito para isso. Segundo, isso aqui é uma coisa muito defasada. Isso aqui já não serve para nada praticamente. Entendeu? E eu vou mostrar por quê. Vamos pegar aqui a full int. Aqui, ó. Pega aqui a Full Int. Se a gente fizer aqui, se a gente seguir essa receita de bolo aqui, a primeira receita de bolo que eles falam, a gente vai constatar uma coisa bem legal. Quando a gente chegar no level 100, tu vai ter 9 vezes 50 dá o que? 450 de int, certo? E 50 vezes 1, 50 de força, ok? 50 de força. Vamos falar do endgame. Geralmente, a gente vai falar de endgame, certo? No endgame, quanto de força eu preciso no level 100 para usar, por exemplo, uma armadura aqui do level 100, por exemplo, a Nirvana. Observa só, a gente precisa de 54 de força. Você vai chegar no level 100 com 50, vai ficar faltando 4, entendeu? Então, e se você seguir a outra build também, que é aquela que é 4 de int e 1 de força, então você também vai chegar com 50 de força, entendeu? Se a gente considerar uma R9, a gente vai ter que precisar de 60 de força. Eu estou no servidor de testes aqui, tá, galera? Então aqui é normal que eu tenha uma R9 aqui. Então 60 de força se você usar uma R9. Então, galera, essa receita de bolo são coisas extremamente defasadas, entendeu? Eu estou no servidor de testes porque esse vídeo aqui eu gastaria bastante grana se eu fosse fazer ele normal. Então preferi fazer ele no servidor de testes, certo? Então vamos lá. Continuando, o que eu queria agora falar para vocês? Para mim, galera, o conceito de build não são essas receitas de bolo. O que eu considero build, na verdade, é jogabilidade, entendeu? Primeira coisa, jogabilidade. Segunda coisa, o que seria uma build? É um equilíbrio entre atributos, pontos de atributos
e o seu set. Focando na sua jogabilidade. Isso para que é uma build. Tá aí, viu, Fênix? Não entendi nada que você falou. Vou dar um exemplo aqui bem prático com vocês. A minha feiticeira ela é considerada full com, porque ela tem com pra caralho. Beleza? Eu uso muito de com aqui. Então, é normal que a minha feiticeira tenha muito com, porque foi a forma que eu achei para que eu conseguisse um bom HP. Foi a melhor forma que eu achei, na verdade, de conseguir um bom HP e que meu pet tivesse um bom HP, entendeu? Sem que eu tivesse que gastar muito. Então eu preferi resetar. Ah, então já que o Fênix resetou os pontos dele, eu também quero Solar Dusk, eu quero Solar Senhor das Ilusões e tal. Eu quero uma feiticeira que sole várias coisas. Eu também vou resetar alguns pontos de int e fazer uma feiticeira full com. Estou certo? Não, não faça isso, beleza? Porque a build full com ela tem duas desvantagens, entendeu? E eu vou mostrar para vocês quais são essas desvantagens. Se você está pensando que você só resetando seus pontinhos, fazendo com que o seu pet tenha o que eu sempre recomendo nos meus vídeos, que é no mínimo 8k de HP com buff, preferencialmente sem buff, entendeu? Isso aqui não é suficiente. Por que não é suficiente? Eu vou mostrar aqui na vovó andando nós. Quando a gente mata o mobzinho dela aqui, ele vai acabar com o HP do meu pet. Observa só. Ó, o HP ficou bem baixo. Tá com 3k de HP. Eu tô aqui com uma arma sem refino algum. Não tem refino nenhum nela. O meu dano tá bem baixo. Eu vou curar o meu pet. Então aqui, 3k e 400, certo? Eu vou dar uma curada nele. Observa só, 3k e 500 foi para 8k e 200. 8k e 200 menos 3k e 500 está em torno de 4k e 500, certo? 4k e 500. Bem, tá um dano bom. Tá uma cura boa. Mas, porque 4.500 daria o quê? Não, tá uma cura bem ruim. Tá uma cura bem ruim, porque tá 4.500. 4.500 é menos que a metade do HP do meu pet. Mas se a gente considerar um pet que tem 8k de HP, tá uma cura boa. Porém, tá curando só metade do HP. Imagina a situação. Você tem um boss, ele hita 6k no pet. Ele dá um hit, ele dá um hit no pet, ele tá com 11k aqui, né? Beleza. Ele tá com 11k. Ele dá um hit, o pet vai para 5k, certo? Aí você cura, as 4k vai para 9k. Aí ele dá outro hit de 6k. O pet fica com 3k. Você cura, ele vai para 7k. Aí o boss dá outro 6k. Aí o HP dele vai para 1k. Aí você cura, vai para 5k. O boss hita de novo 6k. E aí o que acontece? O pet morre. Então, o ideal, galera, é que você consiga curar o HP inteiro do pet. Mas isso é muito difícil. Tem que ter um bom ataque. Então, o que a gente sempre recomenda é você curar no mínimo 70 a 80% do HP. No mínimo 70%. Entendeu? Se você não conseguir fazer isso, galera, não tenta solar. Você não vai conseguir. É claro que também depende do cast da feiticeira, né? Também estou falando que você precisa curar mais que a metade do HP do seu pet, mas se você tiver um bom cast, você consegue curar sem precisar de muito dano, vamos dizer assim, entendeu? Outra coisa que eu queria falar aqui sobre o build é que, galera, hoje em dia o jogo está muito, mas muito diferente do que ele era há anos atrás, entendeu? Então, essa coisa de seguir esses atributos é porque realmente naquela época não tinha como você conseguir força, inteligência, dex, de outra maneira. Era muito difícil de conseguir. Muito, mas muito difícil. Hoje em dia, se você quer, por exemplo, eu quero Solar Dust, eu quero ter uma boa resistência, o que eu posso investir? Devo tirar o ponto de int? Não sei. Depende de quanto você tiver de inteligência e quanto você tem de quanto você tem de dinheiro primeiramente. Entendeu? A build full int era uma build muito cara, porque você tem que ter refinos no set. Eu não tenho muitos refinos no set, eu tenho só, ó, meu set é mais 4, é mais 3. Eu fiz aqui a build igual a original que eu tenho no servidor oficial, entendeu? Então é um refino bem lixo, vamos dizer assim, sabe? O melhor refino da minha arma. Então assim, se eu fosse botar refino, eu gastaria mais, entendeu? Eu pretendo, futuramente, investir em refinos, para deixar a feiticeira mais top e retirar esses pontos de compra int, para deixar ela com mais ataque.
Hoje em dia, galera, tem os War Avatares. Por exemplo, eu quero mais ataque para minha feiticeira. Galera, essas cartas aqui, galera, elas dão um ataque muito, muito alto para você. Você vê que do 278 de ataque, mas isso aqui, eu já fiz um teste na feiticeira, ele é em torno de... Ele aumenta em torno de 4k aqui, ó. Vou fazer um teste pra vocês verem, ó. Ele tá no máximo, não rebornei nenhum deles. Ó, 10k, 14k, certo? Vou botar uma cartinha, vamos ver, ó. Aumentou praticamente 2k, entendeu? Vou botar mais uma cartinha. Aumentou mais um, em torno de 1k e meio no caso aqui, porque depende do tanto de gente que eu tenho e a grade da arma, entendeu? Sempre do private geralmente é multiplicado por 10, entendeu? Então daria 2.780 de ataque. Como eu não tenho uma arma de 16 aqui, né, e a minha inteligência é baixa, o aumento não é igual ao servidor private, entendeu? Mas já é uma forma de aumentar. Outra coisa, se você quer HP, a carta durabilidade ela é a que mais dá HP, ela dá em torno de 626. A longevidade também dá, só que eu estou sem ela aqui, porque de fato não tem no meu servidor, no servidor oficial. Ela também dá HP, você pode investir nelas, entendeu? Outra coisa que você pode investir, meridiano. Você completar o meridiano, 1k de HP e 280 de ataque mágico, entendeu? Essa aqui também é uma boa forma de você fazer. Uma coisa que é novidade hoje em dia no PW são as gravuras que nós temos, que a gente pode botar no set, né? Eu ainda não investi muito em gravuras, mas por exemplo, quem joga em servidor private sabe que as gravuras são o que mais dá dinheiro assim pra galera que é ADM de servidor e tal, porque é o que mais os caras investem, entendeu? Então hoje em dia tem gravura de arma, tem gravura de anel, entendeu? Você pode botar aqui, ó, eu tenho algumas só no set que eu tava testando aqui. É bacana testar essas porcaria. Então essas gravuras você pode conseguir também inteligência, você pode conseguir ataque mágico e com, entendeu? Tem uma forma de conseguir com, você pode fazer isso aí. Tem uma forma barata de conseguir com, porque esse depende também da gravura, né? Tem gravura que é cara, mas tem gravura que é barata, entendeu? É claro que precisa de investimento. Eu preferi fazer full com porque eu já tinha em torno de 100, 120 de com, entendeu? E se a gente for pra pensar, pô, isso aqui, a maioria desse com aqui é tudo do 7. Hoje em dia eu não faria isso mais. Se eu fosse fazer isso aqui, o que eu iria fazer? Eu iria pegar uma carta dessa aqui e eu ia tentar upar ela ao máximo, pegar uma carta A, claro que ia demorar pra caramba. Ou então, eu iria investir nas outras cartas que dão Constituição, como eu também fiz aqui. Olha, toda a minha carta de espírito, ela dá Constituição, carta de batalha, dá HP, entendeu? Então tem esses ADDs aqui nas cartas. Então eu iria investir nisso, se eu fosse fazer hoje. Entendeu? Eu não iria resetar os meus pontos, até porque também é caro fazer isso. Entendeu? A reencarnação também é uma outra forma de conseguir pontos, porque você agora consegue pontos a mais que a gente não tinha antes de ter a atualização, onde você pode rebornar e conseguir mais pontos, né? E graças a isso, galera, essa build de Fate pesada, Fate leve, Fate 5.0 leve, Fate 5.0 pesada, é uma build que eu tenho quase certeza que futuramente vai ser uma build muito utilizada pelas AWS, entendeu? E eu quero bastante disseminar essa ideia com o meu próximo vídeo e com os vídeos com a WF exótica, que também é uma coisa muito, mas muito interessante. Eu vou até parar de falar agora para não quebrar a surpresa, entendeu? Então, pra mim, galera, mudando um pouco o conceito de build pra mim não é pontos que você tem essa feiticeira, e sim a forma como você joga, entendeu? O que você quer focar. Pra falar a verdade, se você tem uma boa resistência e um bom dano, você não é só bom em solar, também é bom em PVP. Porque PVP, você não precisa só de dano, você precisa de resistência. Você não resiste, cara, que adianta você ter um ataque desgraçado e não resistir, entendeu? Então, é, esse negócio de full com foca mais em PVP, foca mais em solar e full int mais em PVP, isso é balela, cara. Isso é balela. Isso é balela muito, muita balela. Então, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações do canal. O canal está bastante interessante agora, estamos bastante ativos. Futuramente faremos mais vídeos de PW, não só de PW, como de outros jogos.
E deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.